Uma ótima noite a todos! Estamos mais uma vez aqui, eu, Alisson, e juntamente com a irmãzinha Sadraquiele, que eu gosto muito de chamar de Kelinha. Como é que está por aí, Kelinha? Tudo na paz? Graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Pronto pra gente conversar mais um pouco, mais uma vez aí. E o nosso tema hoje promete ser bem interessante. Tema de hoje, então, sobre a nova geração das crianças aí, índigos e cristais. Falar um pouquinho aí sobre esse tema tão interessante do ouro da terra. O ouro da terra são as nossas crianças maravilhosas. Tema maravilhoso. E antes de começar a fazer uma prece, Kelinha, se você me permite. Com certeza. Então que todos que estão ouvindo se conectem com Deus nesse momento. Saibam que Deus está em toda parte, inclusive dentro de nós, atento, totalmente receptivo a nós. Basta que a gente esteja em uma frequência elevada, nos voltando a Ele constantemente, com bons pensamentos e sentimentos, e sentindo todo o seu amor, seu amparo, seu crescimento, a nutrição que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, a felicidade que vem dEle, e tudo o que há de bom, tudo o que há de sereno, de harmonioso, que se estabeleça neste momento na vida de cada um, que independente do que esteja passando, estando juntamente com Deus, tudo é possível, tudo se torna sereno, independente do problema que esteja ocorrendo. Tudo há de ser possível de ser operado na paz, na serenidade e na harmonia. Que estejamos agora na presença do Criador e dos magnânimos espíritos das forças do bem. Que assim seja. Que assim seja. Olha, Kelinha, muito feliz, me deixa muito feliz cada vez que eu vou fazer uma prece. É como descer uma torrente de luz e a gente fica muito melhor do que antes de fazer. Dá uma alegria, né? Como é bom fazer prece, como é gostoso fazer prece constantemente. É uma coisa que nos reconecta, né, com a espiritualidade. Às vezes a nossa mente está agitada, você já começa a fazer uma prece, e quando ela vem do coração, quando ela é feita com vontade, sem uma certa obrigação, né, quando já se torna um hábito, realmente causa essa paz, causa essa tranquilidade, né, essa serenidade. É muito bom. Esse é um sinal de que a prece está sendo ouvida, um sinal de que ela está transformando, né? Esse é um sinal aí. A prece causar esse efeito calmante, tranquilizante, nos deixar mais confiante. Isso aí é um sinalzinho para a gente ficar bem atento, né? E iniciando o nosso tema hoje, né? Que a gente vai falar sobre a nossa geração, a nova geração, né? O tempo que a gente está agora sobre as crianças dessa geração, né? E vamos falar também sobre os índigos, sobre cristais, sobre educação. Vamos dar recomendação de filme, né? E vamos ter um papo bem gostoso. Vamos ver o que o Sananda fala a respeito, né, da educação das crianças, né? Vamos recomendar, né, o Divaldo também. Ele tem, né, a Mansão do Caminho, onde ele educa muitas crianças que ele adotou, né, e sempre estudando, falando a respeito, né, palestras bem esclarecedoras a respeito, né, falando sobre as crianças índigo e cristal. Vamos esclarecer bem isso. Kelinha, pode abrir o tema, Kelinha. Abra. As pessoas falam sobre isso, né, as crianças arco-íris, índigo e cristal, porque em uma determinada época, dos anos 80 para diante, começou a nascer em crianças com perfil psicológico, mais desafiador, né? Crianças com capacidades, né, de percepção, uma intuição mais avançada, né? Uma capacidade emocional diferente. E aí, pessoas clarividentes perceberam que a maioria dessas crianças tinha uma aura da cor
azul índigo ou uma cor branca, um cristal, uma cor semi-transparente. Mas a minha experiência mostra, eu conheci várias crianças, tem muitas crianças com o perfil psicológico dos índigos e cristais, e a aura não apresenta essas cores, né? Isso não quer dizer que a criança não seja. A grande maioria vem com essas cores, por isso que rotularam, né, como índigos e cristais. Então, o que define uma criança ser assim, não é que são super meninos e super meninas, não é bem assim. Mas existe um padrão de inteligência emocional, inteligência transcendente, que é a inteligência, né, das leis espirituais, que já nasce inerente, e a inteligência sistemática, né, a matemática e tudo mais. Nessas crianças, essas três inteligências são mais aguçadas que na maioria das pessoas. Não que eles sejam super, mas eles são mais preparados para o nosso momento evolutivo, né? Existe um outro conceito, eles nasceram em um outro conceito cultural, eles nasceram em um outro contexto. E isso a gente vai explicar também, porque o que acontece? A criança índigo, ela tem a inteligência transcendente e a inteligência sistemática maior do que a maioria. Só que a inteligência emocional alcança o mesmo padrão da maioria. Certo. As crianças cristais, mesmo não tendo a cor de aura cristal, elas apresentam um padrão acima da maioria nos três aspectos, incluindo a inteligência emocional. Elas conseguem ter uma compreensão maior. Existiram crianças cristais desde sempre, só que deu um boom a partir dos anos 80. Mas Maria de Nazaré é um exemplo de uma criança cristal, né? Gandhi era um exemplo de um índigo. A irmã Dulce era índigo, né? Ia lá pelos pobres, teimosa pelos pobres, um pouco mais revolucionária, né? O São Francisco de Assis era um cristal. Legal. Né? Eles tinham esse padrão de trazer um desafio. Então essas pessoas, quando chegam em um lugar, elas transformam o ambiente só com a chegada delas. Ou esse ambiente se agita, ou esse ambiente se acalma, não necessariamente num sentido negativo, tá? Às vezes o ambiente se agita, mas num sentido positivo, né? Essas pessoas tornam o ambiente proativo quando ele é agitado e tranquilo quando acalma. E o que acontece? No passado, essas crianças, né, índigo eram em minoria e era um outro conceito. Então eu acho muito triste quando as pessoas mais velhas desfazem essa geração. É uma geração perdida, é uma geração que não vai dar certo, né? E com essas palavras, né, o que acontece? Estão desmerecendo a Deus, porque Deus, ele faz tudo certinho. Existe um padrão psicológico que Deus permitiu que acontecesse. Hoje, as crianças não agem pelo medo, né? Eles não agem pelas ameaças. Eles têm um outro conceito. No passado, a gente obedecia por medo do castigo. Você obedecia por causa da hierarquia. É meu pai, é minha avó, né? É o professor. Não que deva se desobedecer, mas hoje a criança, ela obedece quando ela vê que a pessoa acredita naquilo que ensina, quando a pessoa faz aquilo que ela prega, e quando aquela pessoa tem um mérito, ela tem um padrão moral elevado. As crianças de hoje, elas percebem quando a pessoa fala uma coisa e faz outra. Certo. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande. Então o que acontece? Muitas crianças de hoje, elas sabem o que elas querem, e existem muitos adultos mal resolvidos. Eles não sabem o que eles querem. Não sabem se vão aceitar uma relação ou sair de uma relação. Não sabem se vão, né, partir para um novo emprego ou não. Então, toda essa indecisão, essas crianças não sabem lidar com isso. Por quê? Porque eles são decididos. Eles sabem o que eles querem, são naturalmente proativos. E aí eles lidam com a verdade.
Eles lidam com a verdade. Então não é não porque não. É não porque faz mal. Ou não por causa... Tem que ter uma explicação. Eles são muito racionais. Porque a inteligência mental, a inteligência sistemática está acima da média. Então não basta dizer não quero que você faça porque eu mando, eu sou maior e você é menor. Isso não funciona. Primeiro porque se eles fazem uma pergunta e um adulto não responde, a internet está aí para responder. Antigamente, e não muito antigamente. Eu nasci em 88. Eu acompanhei a evolução do celular. Você, quando precisava de uma informação, você tinha que pesquisar livros, né? Eu ainda conheço a Barça. Né? Aquela coleção de enciclopédias. Então, se alguém não respondia a minha pergunta, eu levava muito tempo para descobrir a resposta. Se a criança morasse em uma região rural, ela sabia menos ainda. Né? Hoje, tem o Google, tem o YouTube. Então, eles sabem com quem eles estão lidando. E as informações, elas vêm muito rápidas. Infelizmente, as informações que não são relevantes também. Existe muita contaminação mental, eles são muito agitados, muito imediatistas. Esse é o lado negativo, porque existe também. É uma situação que eles querem respostas muito rápidas, eles não conseguem lidar com o tempo. E o tempo é ingrediente de criação. A criança precisa de 9 meses para se desenvolver. A planta precisa de um tempo para nascer, para brotar. E aí eles não sabem lidar com isso. E aí o adulto ensina sendo impaciente também, porque tem muitos adultos que eles querem que a criança tenha paciência, mas são mais estressados. Então isso dificulta as coisas. Eu vou recomendar um filme. Eu sempre recomendo livro, mas dessa vez eu vou recomendar um filme. A Menina Índigo. É bem legal. Eu não é um filme bacana, é um filme brasileiro, muito gostoso, né? Dá mais ou menos a ideia, né? Do que é uma 2016, A Menina Índigo. Tem no Amazon Prime, tem no YouTube também para assistir, mas daí é pago, mas tem no Amazon Prime para quem... tem no Netflix também, na plataforma. Vi aqui para quem tiver de onde poder assistir, né? Tem nessas plataformas aí A Menina Índigo. Kelinha, você falando aí, fui trazendo até alguns pontos aqui que bem interessante. Que você foi falando, foi me vindo na intuição aí. A primeira, antes de você falar, foi a respeito de fato do capítulo lá das razões, lá no Chaves Eternas, e foi interessante que você começou a falar, eu falei, opa, a Kelinha tamo ligado aí, eu e a Kelinha, porque você começou a falar das inteligências, e é bem o capítulo que eu abri, mostrando que a gente tem que aprender com as novas crianças, e o quanto elas têm a ensinar. O próprio mestre fala no final do capítulo, depois que ele descreve as 3 inteligências, que descrevem a razão, que é a inteligência emocional, a sistemática e a transcendental, que as novas crianças, como a Kelinha explicou aí, têm muito maior domínio. E ele fala por último, a nova geração que está chegando tem maior domínio dessa chave chamada razão, e também maior domínio sobre as outras chaves. Por isso, frequentemente, as gerações anteriores não entendem as novas crianças. Aprenda com elas e a regeneração virá. Então, para que a gente possa aprender, e como a gente aprende aqui constantemente agora que eu sou pai, como eu tenho observado as crianças, como me despertou esse amor em enxergar de fato, observar mais, estar ligado, ver espontaneidade. Eu me tornei mais brincalhão do que eu era quando comecei a ser pai. Comecei a ver essa espontaneidade sem medo de ser rejeitado das crianças, de simplesmente atuarem e não ter vergonha de ser quem são. E muito absorvido essa parte aí de brincar em público, fazer voz engraçada, brincadeira, barulhinho com a boca, mímica. E é uma delícia porque é tão bom amar e a gente não tem que se envergonhar de amar. De forma alguma, não é nenhum meio vergonhoso, né? A gente é livre para voar, para ser feliz e sorrir, dançar,
A gente é um ser humano que está aqui para experimentar a vida e não ter coisas que limitem a gente de uma forma onde a gente não vai querer ser feliz porque vai ter medo do que os outros vão pensar, um bobão sorrindo, nada a ver. A gente tem que de fato mesmo ser bobão e brincar e estar junto com as crianças como elas adoram. Aí as crianças que estão ao redor ali já veem um adulto, né, fazendo brincadeira e já sorriem, já se chegam já porque sentem já até segurança, né, de ver uma pessoa que também tá interagindo, brincando realmente, né, e não ficando ali no aparelho. Tanto que quando eu fico no telefone, às vezes eu vou ali, vou responder alguma coisa no telefone e eu tô ali com a minha filha, ela já vem ali pertinho de mim, percebe que eu tô no telefone e me chama pra brincar, né? Aí já largo o telefone já e tem que ficar interagindo. Se eu não interajo ali enquanto eu tô nas brincadeiras, ali nos brinquedinhos e vou montando junto e fazendo quebra-cabeça e vou fazendo coisas criativas com os brinquedos ali, ela se interage. Agora, se eu paro de interagir, ela já percebe e já não quer ficar mais ali tão perto, porque vê, opa, não tá participando e ela sente. Então eu vejo que quando eu vou ficar com ela, eu fico 100%, me dedico ali naquele momento, vou pro lado presente, opa, vamos brincar? Então vamos brincar, vou ficar com você, então eu vou ficar com você realmente, e é uma maravilha, como tenho aprendido com ela. Tanto que eu agradeço muito, porque foi muita evolução para mim ter uma filha, né? Independente se fosse um filho ou uma filha, eu iria, né? O amor seria o mesmo, mas como eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ser pai, de aprender com isso, de estar vivendo essa experiência, de como tem me despertado o amor, né? Eu só tenho a agradecer, Kelinha. Com certeza, eu também tenho 2, né? Já são, um é pré-adolescente, o outro já é adolescente, e eles realmente têm uma percepção e eles sabem quando confiar, em quem confiar. Eu sempre sou muito franca com eles, a gente conversa e eles perguntam, eles querem saber, e tem pessoas que eles não perguntam, né? Para mim eles fazem perguntas porque eles sabem que eu vou responder sempre a verdade, não é? E claro, a gente vai se limitando com algumas coisas porque tem coisas que eles não entendem, mas eles são muito curiosos, né? E sempre tem aquela certeza, né? Aquela certeza se você acredita naquilo que você está falando. Eu acho até interessante nesse filme quando a menina tá ali com o pai, ele diz, dorme com Deus. Ela diz assim, mas você tem que acreditar no que você está falando. Minha mãe também fala para mim, né? Dormir com o anjinho da guarda, mas ela também não acredita. Certo. Então, ou às vezes a pessoa afirma que acredita, mas aí a pessoa age, né, de uma forma diferente, né? Jesus tem que perdoar, Jesus falou pra gente perdoar, mas aí o vizinho xinga e a pessoa xinga também e fica de mal 3, 4 meses. A criança, ela vai computando isso, mas, né, meu pai falou e aí não faz, e eles cobram às vezes, mas você falou e não faz, mas você não disse assim, né? Eles cobram, e a necessidade de aprovação, né, que nem você falou, brincam e são espontâneos, a necessidade de aprovação é quem não sente o amor, é quem não sente que é amado, então ele precisa dessa necessidade de ser aprovado, né? Os nossos adolescentes ainda têm essa necessidade, faz parte da natureza deles, mas com muito mais espontaneidade, com muito mais verdade. Eu gostaria que você desse uma olhadinha para mim, fazendo favor, né, sobre o que o Sananda fala a respeito da infância, de como educar, que vai muito de encontro também com a Escola da Inteligência, de Augusto Cury, que também recomendo aí para quem quer estudar os livros do Cury, são muito bons também. Beleza, tô no capítulo aqui da infância, que eu vou ler agora então. O mestre Sananda fala o seguinte da infância: filho da terra, você tem uma ferramenta de renovação incrível, a infância. Nela, o maior prazer é aprender, e o medo de cometer erros a princípio não existe. Esse medo que paralisa não é instintivo. Falo do medo de não aceitação. Este não existe na infância, a não ser quando ensinado. Aí sim começa a existir. Na infância não existem barreiras e as possibilidades são muitas. Então escutem, tem uma boa notícia.
Esta humanidade ainda é jovem, muito jovem. Eu os comparo a crianças, não é sem razão que os chamo assim. Isso quer dizer que são imaturos, sim, mas também quer dizer que ainda têm muito a conquistar, embora a eternidade não limite as conquistas. Agora volto a falar das crianças que estão aos cuidados da humanidade. Tais crianças precisam ser alicerçadas pelo amor e pela disciplina. Precisam sentir a presença de seus responsáveis e que essa presença seja repleta de atividade, instrução e carinho. Pois os infantes precisam gastar energia, aprender coisas novas e também precisam sentir a segurança acolhedora dos que sabem o que querem. É a insegurança dos adultos que traz aos pequenos nervosismo e inquietação. Pois quando um adulto demonstra não ter atitude, a criança sente que é dever dela agir, porque é naturalmente proativa. Porém, não tem a maturidade para fazer as escolhas acertadas, e muitas vezes a melancolia ou uma explosão de ira domina o coraçãozinho impotente. Meus filhos da terra afirmam ser uma tarefa difícil tutelar os infantes. Porém, tarefa mais difícil do que esta é dominar os desejos e a ambição. Tarefa mais árdua do que cuidar dos pequenos é ter a disciplina e o bom senso para administrarem melhor o tempo, dando aos pequenos uma parcela de você mesmo. Afirmam muitos que as crianças são exigentes, mas são os adultos que incutem nas crianças a vontade de desejar sempre mais. Pois saibam que o movimento, o aprendizado e o calor humano são suficientes, e aos pequenos traz mais satisfação do que um quarto abarrotado de brinquedos que os adultos supõem ser valiosos. O novo tempo de amanhã do planeta Terra depende da segurança pessoal e do poder de realização das crianças de hoje. Então, um baita capítulo aí sobre infância, né? O que as crianças querem mesmo é essa proximidade, estar essa dedicada, uma atividade, instruindo, aprendendo coisas novas e muito carinho, estar muito presente, né? Kelinha, o que você achou do capítulo do mestre? Foi um resumo do que nós conversamos até aqui, porém teve algumas coisas a acrescentar, né? O amor e a disciplina. Muitas vezes só tem uma das partes, né? Muita disciplina sem amor, ou muito amor sem nenhuma disciplina. E aí as crianças desandam. Geralmente na nossa geração tem bastante amor e pouca disciplina. Só que com os nossos avós era muita disciplina e menos amor. E aí, por causa daquelas atitudes do passado, os pais de hoje foram muito negligentes na disciplina, porque foram muito cobrados. Então a lei de compensação que Hermes Trismegisto fala, quando o pêndulo de uma balança é muito puxado para um lado, ele passa a ir para o mesmo caminho do outro lado. É a compensação. Se eu puxo muito para a esquerda, ele vai na mesma proporção para a direita. Então vai chegar um tempo que o equilíbrio vai se estabelecer. É muito triste, né? Quando os mais velhos criticam essa geração. A geração Nutella que eles falam, eles não têm a noção de quanto eles ficam tristes, né? As pessoas, antigamente, não eram melhores moralmente do que as crianças de hoje. As histórias eram bem mais cheias de erros, né? Uns erros bem feios, assim, que hoje também existem. Só que hoje é tudo muito escancarado. Existe menos hipocrisia. No passado se errava e se ocultava muito esses erros, que todo erro vem à tona. Tudo que eu cometo hoje vai vir à tona daqui a anos. Né? E aí essas crianças olham e dizem, poxa, mas vocês não disseram que eram melhores? Cada época tem as suas bênçãos e os seus desafios. E aí o Sananda diz, vocês dizem que é difícil criar filhos. Né? Essa geração tá difícil, hoje em dia tá difícil criar e tal. Mas difícil mesmo é dominar o egoísmo de vocês. Porque as crianças estão se contaminando com esse egoísmo de desejar sempre mais, de comprar, de consumir. É muito bom
desfrutar das bênçãos da terra, né? Mas tem muitos adultos que fazem disso uma prioridade, sendo que a prioridade é a presença, é o amor, é a atenção. E aí o pai diz assim, mas eu te dou de tudo, né? E aí, mas a criança quer um domingo inteiro com o pai, né? E aí o pai trabalha a semana inteira, a mãe, e aí o domingo o pai tá cansado, o sábado o pai tá cansado, e ainda, né, tem aquela divisão, né? Tem que sobrar um tempinho pro futebol com os amigos, não que não deva fazer isso, mas precisa reservar um tempo, né, para a criança sentir que ela é especial, que ela é importante naquela família. Muitos jovens usuários de droga, eles não fazem isso porque está faltando dinheiro ou porque eles não se sentem úteis, essa é a verdade. Eles sentem que se eles fizerem qualquer coisa não vai fazer diferença, que ninguém vai sentir falta deles. Então foi feito pesquisas e a maioria respondeu isso, que não é nem por necessidade, né? Esse vazio emocional, porque essas crianças, eles enxergam o mundo de uma forma muito transparente, e eles não são santos, não, né? Eles têm uma inteligência emocional, uma inteligência transcendente, uma inteligência sistemática mais aguçada, não são santos. Se eles forem criados em ambientes tóxicos, eles têm potencialidade para serem psicopatas, pelo grau de inteligência que tem. Então eles não são santos, eles são melhorados para a nossa situação evolutiva. Muitos dessas novas crianças, muitas, têm uma percepção intuitiva muito maior, isso quando não mediúnica. Aquela criança que quando ela é criança, ela diz, eu sou fulano, eu sou ciclano. Eu vou dar um exemplo da minha filha. Quando ela era bem pequenininha, ela tinha 3 anos. Aí o meu pai estava cortando melancia. E ele teve uma renite. E aí ele fez um barulhinho com o nariz, assim, de renite. E ela disse assim, você tá chorando? Ele disse, não, homem não chora. Aí ela falou, deixa a mulher embora. Coisas assim, 3 anos de idade, né? Olha sim. E aí, tinha uma tia minha que estava morando aqui em casa, hoje ela é falecida, e ela estava fumando. Aí a minha filha disse assim, coisa feia. Só homem que fuma. Você imagina. Ela não viveu em uma época que só homem fuma, a menos que ela tenha vivido uma outra vida, né? E ela tinha isso muito claro. Coisas que eles dizem, né? Acima da capacidade mental que uma criança normalmente teria. Eles já nascem com os olhinhos abertos, já nascem muito espertos, sustentando a cabeça. Uma coisa que quando eu era criança, os bebezinhos não nasceram assim, não. Eu ainda sou do tempo que eu vi criança nascer com o olho fechado. Então eu consigo ver essa transição muito clara, muito bem definida, né? Que só não vê quem não quer. Hoje, tanto que os próprios educadores e pedagogos recomendam, né, e é obrigatório a criança frequentar a escola com 4 anos. Quando eu era criança, era obrigatório com 6. Por quê? Porque a capacidade mental está mais acelerada. Então uma criança de 4 anos hoje já pode iniciar a vida escolar. Kelinha, eu puxei aqui uma parte que fala a respeito das crianças aqui, das cartas de Cristo. Lá na 6ª carta, que começa a explicar o momento do nascimento do ego. Viu? E aí eu puxei aqui um trecho muito interessante para fazer uma leitura, que vai trazer uma gama de conhecimento muito interessante sobre as crianças. E eu vou lendo, olha só. A criança nada sabe sobre o autocontrole além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com os seus altos e baixos só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que a está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer. É cruel dizer a uma criança bruscamente, não pode tê-lo. E isso insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve iniciar-se com lógica e confiança,
afirmando seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor, e não a irritação ou a raiva, que deve escolher as palavras que expliquem à criança por que não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado que fere o ego, reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir este sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. Se uma criança bate em outra e isso a faz chorar, é natural que a criança agredida pelo impulso de seu ego queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que pais e mestres ensinem às crianças que a vingança em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança, e por esta razão a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso e contornar a situação, em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor. É melhor levar o problema à consciência divina em oração, pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. Aí por fim, pulando outra parte aqui muito interessante, ele diz o seguinte: a melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude de porque eu disse pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Essa parte é muito poderosa das cartas, porque quando eu li, eu fiquei lendo e reli e fiquei pensando como que eu vou educar. E o que me veio bem claro mesmo é essa forma de jamais insultar, como ele diz ali, ó, não, eu não quero, você não vai ter isso e pronto. Você não pode ter e nunca explicar, não fazer uma forma explicativa sistemática. Você não consigo ter isso aqui porque o papai, né, não tem condições agora de comprar, né? A gente pode pegar outro brinquedo, talvez esse aqui, ó, que é esse aqui o pai pode ter condições e olha como ele também é divertido, né? Também coisas que a gente possa explicar às crianças por que não pode ter aquilo que elas querem, né? Mas de uma forma amorosa e não com irritação. E isso foi um grande aprendizado para mim pela forma com que tratar as crianças e sempre fazer uma forma sistemática para que elas compreendam o porquê o não, né? E não só para as crianças, mas para nós também. E também muito impactante é essa parte de que a vingança em um conflito só aumenta. E isso não só para ensinar para as crianças, mas para nós também. Porque a gente agir pelos impulsos do ego, querendo defender-se e soltar palavras somente dos impulsos egóicos aí, com certeza a outra pessoa vai se sentir agredida e vai querer revidar. Então a melhor situação é a gente contornar, quando houver esse tipo de agressão, é a situação do riso, que ele vai explicar lá na carta de número 9, que é a situação onde o riso ele é proporcionado pelo diafragma, que é de onde traz um senso de segurança para a pessoa, que contorna algo que é muito difícil, algum impulso do ego de querer vingança, raiva naquele momento por ter agredido, por ter sido agredido, por ter ocorrido alguma coisa que desperte esse tipo de instinto, que a pessoa contorne a situação com o riso. É poderoso o riso mesmo, porque quando alguém está muito triste com alguma coisa, relatando alguma desavença, alguma coisa que tem algum problema com outra pessoa, e a pessoa sabe utilizar
essa situação do riso, ela começa a ver que não há necessidade de que age daquela forma. Uma vez numa conversa, que eu estava lá em Papanduva, e uma pessoa começou a relatar a respeito do marido, né, e falando várias coisas sobre que não era uma pessoa muito presente, né, e que a forma com que era maltratada e etc. E eu via que ela estava caindo, né, ela falava, mas a tristeza, né, predominando. E em vez de eu cair e ficar triste junto, opa, né, você, né, e ficar triste, não, eu ri, eu fiz a risada e isso contornou ela ver, em vez de ver aquilo como algo triste, ela começou a perceber que era algo, inclusive, até de uma situação tão grotesca de comportamento, de que era o riso. E em vez dela ficar mal, contornou a situação e ela ficou feliz com a situação, mudou, foi como se fizesse uma PNL nela, mudou aquela situação onde ela tinha tristeza para alguma coisa, como se fosse até de dar gargalhada, de ver o comportamento tão triste de alguém que, em vez de estar aproveitando a vida, tá jogando ela fora, desperdiçando ela de uma forma que ela mesma, né, faz com que o mundo dela seja triste, né? E ela começou a ver que de fato mesmo era de dar risada o comportamento da pessoa, de agir dessa forma, como é triste. Mas a forma, o que foi interessante é que essa parte me relembrou essa situação, é que o riso contornou essa situação e tornou algo que antes para ela tão triste em algo que ela começou a rir da situação. E como é interessante a gente ensinar também as pessoas a utilizarem esse recurso do riso em situações que sejam nessa parte de onde desperta os impulsos do ego da pessoa. E achei muito interessante, Kelinha, de contribuir com essa situação que me veio na mente aí. Sim, fantásticas as cartas de Cristo, são muito lindas. E essa questão realmente porque o nosso corpo, a posição do nosso corpo modifica a nossa mente, e a nossa mente modifica também os estados do nosso corpo. Então uma criança que conversa com um adulto que tem um sorriso, né, que sempre sorri, uma pessoa que tá tranquila, que não tá arcada, que não tá sisuda, né? A criança já tem medo, às vezes o adulto nem é bravo, mas o adulto tem sempre aquela cara séria, né, tá sempre preocupado. Isso, a criança não se sente tranquila, né? Então as mensagens que eles entendem é do nosso corpo também, e a atitude nossa transforma. Uma pessoa que ela senta de forma não curvada, uma pessoa que ela anda de forma não arrastada, ela passa para o próprio corpo e para os outros que a veem uma mensagem de tranquilidade, de segurança, porque a criança, ela gosta de estar perto de pessoas seguras, como eu já falei, que sabem o que querem, porque a criança, às vezes ela sabe o que ela quer, mas às vezes ela não sabe, né? Até os próprios animais de estimação, eles são menos estressados quando o dono tem autoridade, porque eles não precisam defender tanto o território. Criança é a mesma coisa. Então, é uma coisa muito válida, né? A linguagem corporal, às vezes ela não fala para o nosso consciente, mas ela fala para o inconsciente, né? A gente pensa que não está se comunicando, mas estamos. Conforme a gente está sentado, está andando, está sorrindo, a gente está falando com o inconsciente das outras pessoas. Isso é muito poderoso, né? Realmente na PNL, na hipnose, a gente aprende isso, e é uma coisa que transmite paz, principalmente para a criança, que a gente pensa que não está prestando atenção, mas está, né? E o que está faltando é paciência mesmo. Eles querem entender por que não pode fazer as coisas. Não é, olha, não pode porque eu tô mandando e eu sou teu pai, você tem que me respeitar, eu sou tua mãe e eu disse não e pronto, acabou. Né? Eles respeitam por medo. Hoje nem tanto, porque as crianças são mais desafiadoras, né? Mas elas querem saber porque elas têm sede de aprendizado, sede de movimento e de presença. Então a mente dela precisa ser alimentada constantemente. Mas por que não? Eu tenho uma sobrinha que está morando aqui com a gente já tem 2 aninhos. E ela está na fase das descobertas. E às vezes ela brinca com os animais como se fossem brinquedos. A gente tem 3 gatinhos. E aí eu sentei com ela e falei, olha, não puxa o pelinho dele assim, porque se puxar o teu cabelo vai doer.
Ela com 2 aninhos e tal, se mexer no teu olhinho vai doer. Você não gosta que mexe. Fui conversando com ela, ela se acalmou um pouco mais. Tu precisa entender essa questão de que o outro também gosta das coisas divertidas, prazerosas, tem necessidades. Se você tem, o outro também tem. Então, se você tem um brinquedo, o outro também vai querer brincar. Se você tem fome, o outro também tem. É aquela máxima do evangelho, né? Faça aos outros o que querem que faça para você. É uma coisa simples, é a filosofia das filosofias, é o evangelho, a moralidade de Jesus, das altas esferas. Então, eu preciso entender que o outro quer a mesma coisa que eu quero. E a criança, ela é muito do agora, né? Isso, por um lado, é um ponto muito positivo. Porque o adulto, ele vive sempre lamentando o passado, sempre ansioso pelo futuro. E a criança, ele vive no agora. Só que às vezes ele quer as coisas no agora também. Eu quero e quero agora. Porque eles estão aprendendo. E é aquela questão, olha, agora não dá, mais pra frente. E a gente precisa ter muita paciência, porque o conceito de futuro, principalmente para os menores de 5 anos, né? Se a gente fala assim, nossa, vai demorar uma semana. Nossa, é muito, eles dizem, é muito, uma semana, 3 horas. Nossa, vai demorar 5 minutos. Se você coloca uma criança para pensar, que às vezes ela fez uma coisa meio feia, você coloca ela no cantinho para pensar 5 minutos, para ela é uma eternidade. Né? Se ela tem 5 anos, de 5 anos para baixo, para ela é uma eternidade. Porque o conceito deles de tempo, eles ainda está em formação. Então aí precisa realmente explicar. E quando não é possível explicar, existe a distração, né? O Sananda, ele fala sobre usar o amor, né, para contornar e para educar, usar a informação, a presença, mas também fala sobre a distração. Às vezes é preciso tirar o foco da criança para outra situação. Então ele quer mexer na tomada lá, você, não, vamos lá fora, eu vou te mostrar, né, uma flor que nasceu, um bichinho novo de estimação, uma borboleta. Às vezes é preciso entrar na distração, né? Às vezes precisa trocar o foco, a faixa vibratória. E isso aí é uma coisa que, como as pessoas estão muito aceleradas, trabalhando, cansadas, né? As pessoas não, e perde a paciência. Eu sou uma pessoa que eu estou aprendendo a ter paciência. E na primeira infância dos meus filhos eu era um pouquinho nervosa. Muito nervosa, na verdade. E acredite, eles me escutam muito mais agora. Sem castigo físico, sem grito, né, sem xingamento, porque eu fui criada num sistema que não é por maldade. Nossos pais nos dão aquilo que eles têm, né? Então fazia parte do cotidiano, né? Surrinha de vara, chineladinha, né? Às vezes xingar, seu bobo, não sei o que e tal. E a gente vai levando esse padrão. Só que eu percebi que eu sou muito mais obedecida hoje. Que não é a palavra obedecida, né? A palavra eu sou muito mais ouvida hoje. É porque a gente tem esse conceito de obedecer, né? E esse conceito é baseado no temor, obedecer. Né? Você tem que confiar. Tem uma diferença. Eu confio. Né? Então eu não quero que a pessoa me obedeça. Quero que a pessoa confie em mim. Quero que a pessoa confie, porque é diferente. É totalmente diferente o conceito. Às vezes a gente pensa, poxa, mas você é contra, né, o obedecer. Eu sou mesmo. Eu prefiro que a pessoa me respeite e confie na minha palavra. E que ela tenha a liberdade de não fazer aquilo. O meu menino, ele é adolescente, então ele quer ficar acordado mais tarde, né? E aí eu digo pra ele, olha, você precisa dormir mais cedo, porque senão você vai acabar sentindo isso no teu próprio corpo. Teu dia não vai render, você vai ficar mais mal-humorado. E aí ele meio que teimou, nada a ver e tal. E eu permiti. Deixei meio soltinho assim, né? Certo. Falei, não, tudo bem. Vai ficar acordado até tarde. E ele ficou, né? Daqui a pouco, tô com fraqueza, a brincadeira não foi, o dia não rendeu, e tava meio agitado, meio bravo. As piá me encheram e tudo tava assim, né? Ainda mais agora que ele tá começando a produzir testosterona. A gente tem que entender que os hormônios, né, tudo faz diferença, né? Tá entrando na adolescência, tá com 3 anos, tá adolescente já. Aí eu falei, pois é, vai deitar, você tá precisando dormir. Aí você ficou 2 noites acordado, aí o dia não rendeu, aí você tá chateado porque o teu corpo tá precisando dormir. Eu digo, se você dormir, as coisas vão melhorar. Aí ele começou a dormir cedo, né? Colocou o relógio pra despertar. Aí ele falou, mãe, eu falei, o que foi, cara?
Eu brinco com ele, falo de maneira bem informal. Diz assim, olha, não é que eu melhorei no desenho? Falei, pois é, o teu cérebro descansou e agora você tá 0 bala de novo, né? E ficou animado. Por quê? Porque o que acontece? Ele não me obedeceu. Ele desconfiou da minha instrução e ele testou para ver se o que eu estava falando era verdade. Né? E muitas vezes o orgulho dos adultos não admite alguém duvidar da palavra dele. Né? Sendo que quando nós estávamos nesse estágio de adolescência e de infância, nós também duvidávamos das palavras dos nossos pais. Ah, mas será que acontece isso mesmo? Ah, vamos ver no que dá. Será que é bem assim? É normal. Né? E aí, se ele vai lá e vê que aquilo que eu falo acontece, é mais uma confirmação, outra confirmação. E de confirmação em confirmação, a confiança em mim é inabalável, sabe? Legal, Kelinha. Aí que tá. Kelinha, eu queria trazer uma situação que você até vai se surpreender. Eu busquei lá das perguntas e respostas que a gente fez no canal. Olha! Isso aqui surpreendi, foi lá em 8 de janeiro de 2019. Nossa! Que tem uma pergunta que você vai achar interessante sobre esse tema. Lê porque eu esqueci, né? Tanta coisa que a gente tem. A pergunta 3 foi o seguinte: qual a razão do crescente número de crianças que apresentam características do espectro autista? Ah, verdade! É algo muito interessante que está ocorrendo aí, né? Esse crescente número. E a Aquarian que respondeu. Ela respondeu o seguinte para nós: várias são as causas espirituais para o fenômeno do autismo estar se manifestando de forma crescente. Uma dessas causas principais é o crescente número de espíritos que, vindos de outros orbes, experienciam na Terra a primeira encarnação. Também existem casos de irmãos equivocados que em outras encarnações desviaram-se nos vícios ou fizeram mau uso da inteligência sistemática, usando a ciência em benefício da guerra ou da eugenia mal dirigida. Também existe um outro fator, mas o motivo desse fator é físico, que interfere não só na questão do autismo, mas também em outras questões. Esse fator é o excesso de ondas que está sendo espalhada pelo globo terrestre. O excesso de ondas para o funcionamento das tecnologias que usam contribui para que as células dos corpos de vocês se percam em seus processos de reprodução e desenvolvimento. Até as abelhas e alguns outros animais estão desorientados pelo excesso de ondas no ar. Esse excesso de ondas também é um dos causadores de câncer e medidas devem ser tomadas a respeito. Então ela deu aí 3 situações aí que está ocorrendo, né? Sim. Pelo aumento, os irmãos de outros orbes, né? De outros planetas que estão encarnando aí pela primeira vez na Terra. Isso. Né? Também irmão... Deixa eu só... Claro, fale, Kelinha. Deixa eu só dar um adendo que ela falou. Ela falou sobre isso antes do 5G, né? Falou antes, 2019. Ela falou antes do 5G. E agora, com a chegada do 5G, com mais tecnologia, com mais radiação, olha como os animais estão perdidos, porque as ondas eletromagnéticas estão bagunçadas. Não é que eu seja contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu sou pró-ciência, sou entusiasta científica. Mas a natureza precisa ser respeitada. Então, nós somos constituídos de células, átomos, e isso se mantém agregado pela nossa consciência pelo campo eletromagnético. Sim. Né? E aí a tecnologia é também eletromagnetismo. Então, o poder que o eletromagnetismo tem na natureza. A natureza se orienta por ele, se mantém agregada por ele. E se desagrega pela falta dele, ou pelo desequilíbrio disso. Então, esse é o motivo orgânico. Olha, vocês querem saber por que tem tanta criança com tanto transtorno, com autismo, com transtorno bipolar, transtorno disso, daquilo? O campo eletromagnético da Terra, os campos eletromagnéticos dos corpos de vocês estão bagunçados por radiação indiscriminada. Por químicos usados de forma indiscriminada. Então esse é o motivo físico. Aí tem outros 2 fatores. O primeiro são questões de seres de outros mundos. Para quem é amador nas questões espirituais, eu vou dar um resumo rápido, né?
Nós temos mente, espírito e vivemos em um planeta Terra. Existem outros mundos habitados. E como existe a lei da reencarnação, que eu deixo esse corpo, fico velhinha, morro e vou para outro e renasço numa outra criança, se existem muitos mundos, o princípio é o mesmo. Eles têm corpos, mente e espírito. E muitas vezes o espírito de um planeta vai reencarnar em outro planeta para ter uma experiência. Isso se chama transmigração das almas, né? Então elas migram de um planeta para o outro. E às vezes o que acontece? Às vezes uma criança vem de um mundo um pouquinho mais superior que o nosso, nem tanto, mas um pouquinho mais, e ela tem uma consciência maior, porque a consciência é uma coisa, a mente é outra. A mente é a parte da consciência que está dentro do cérebro, que o cérebro abarcou. E esse é o nosso consciente. E existe a nossa consciência, que é a parte do espírito que não entrou no cérebro, que tem todas as nossas outras experiências, que é mais inconsciente, mas está ali. Então, às vezes, a gente sabe de coisas que não sabemos. A gente não sabe que sabe. Eu não sei como é que eu sei, mas eu sei. É a parte da nossa consciência que está expandida e não coube dentro do cérebro. Né? Então, essa é a questão. E aí, essas crianças, eles têm um nível dessa consciência, ele é maior. E não cabe dentro. Às vezes fica meio desajeitada, a criança fica meio autista, tá? Porque é um padrão, uma onda mental mais rápida. E o cérebro não consegue absorver como deveria. Tá? Porque a criança está estreando no nosso mundo, que é um campo eletromagnético menos acelerado. Então, esse autista é um autista amoroso, calmo, extremamente inteligente, que percebe o que o outro está sentindo e do nada fala, calma tia, a dor que você está sentindo vai passar. Ele sabe o que o outro está sentindo sem que o outro fale. Essa é a criança que vem de outro mundo. Aí tem aquele autista, que ele foi um cientista que fez experimentos humanos, ou que ele foi um cientista que mexeu com armas, com bombas nucleares. Aí esse é aquele autista que se joga no chão, que é agressivo, que não aceita a própria condição, né, que está cheio de outras doenças. Essa aí é a criança, aí é karma mesmo. Né? A gente vê a diferença nesse sentido. E aí os dois precisam de cuidados especiais. Só que a criança que é por um motivo kármico vai precisar de uma dose extra de paciência, muito amor e autoconhecimento muito maior. A criança que está numa situação a primeira situação, que está estreando o nosso mundo, ela vai muito mais nos ensinar do que aprender. Mas também precisa de acompanhamento, né, ir numa fundação, ter terapias e tudo mais, porque ela precisa, né, tem dificuldade para falar. E a criança, quando ela vem de um outro mundo, ela sente muitas alergias. Eles não comem carne, né, tem todo um padrão. Eles têm dificuldade para se alimentar, eles gostam muito de estar na natureza, né? E não precisa se preocupar. A minha criança não come nada, ele não come carne, ele não vai ficar doente. Ofereçam muito suco, chá, frutas e permitam que eles tomem banho de sol, eles se alimentam com o sol. Eles absorvem muito mais os benefícios da luz solar do que nós. Né? Então, deixa eles tomar banho de sol, não se preocupa, não força que eles comerem carne. Né? Isso é uma violação para eles. Os animais são irmãos que eles não conseguem, né? Essas novas crianças não conseguem ver o animalzinho morto ali. Então, se a criança não come carne, se você tem uma criança em casa que nasceu e ela cresceu ali, tem 3, 4 aninhos, não quero carne, não force, ela não vai ficar fraca. Ela já veio de um ambiente, de um mundo onde já não se matava animais. Então, ofereça uma variedade de frutas, de verduras, ofereça castanha, deixa tomar banho de sol, deixa brincar descalço na terra, deixa ao ar livre, que eles vão absorver do oxigênio e do sol, né, boa parte disso que vai manter eles bem. Não é necessário se preocupar. Tem um amigo meu que ele tem um conhecido dele assim, ele diz, nossa, tem um filho que é totalmente diferente do outro. Um come carne, brinca, briga bastante e come de tudo e tá sempre bem. E aí o outro, eles estavam preocupados, porque ele não se misturava muito com as crianças, ele preferia a companhia dos adultos, né? Certo. Gostava muito de ficar na natureza, não estava comendo carne, né? Evitava, ele escolhia muito as companhias, criança muito barulhenta e muito briguenta, ele evitava. E eles vieram conversar comigo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, dei essas orientações e o menino fez exame, né? Porque os pais ficaram preocupados e a saúde dele estava perfeitamente normal.
Então, são crianças e eles têm uma sensibilidade muito grande. Se a pessoa adulta chega como visitante da casa e não tem um bom caráter, eles vão sentir. Se a pessoa tem uma doença, eles vão sentir. E essas crianças também, num grau mais ostensivo, conseguem perceber o mundo espiritual. Então o número de médiums vai aumentar. Muito mais. Vai ser uma coisa normal. Cada tempo que a gente vai evoluindo, vai ter mais e mais e mais. Vai chegar um tempinho meio demorado, mas vai chegar, aonde todo mundo vai ver o mundo espiritual. Vai ser uma coisa normal. Hoje, as pessoas são paranormais. Não é. Todas as dimensões estão aí. Né? Sempre estiveram. Como as bactérias. As bactérias estiveram sempre aí. Aí precisou alguém lá descobrir com um microscópio, mas elas sempre estiveram aqui. Na Idade Média elas estavam aqui, no tempo do Egito elas estavam aqui. E aí, os demônios que trazem as doenças e tal. Né? E aí as pessoas, com a ciência, descobriram a existência das bactérias. E vai ser assim também. Olha, as dimensões espirituais e outras também, né, vão ser descobertas com o tempo de forma científica incontestável. Hoje algumas pessoas percebem, a maioria não. Então tem aquilo, mas será? Né? Será que é mesmo? Será que não é viagem dessas pessoas? Né? O que as pessoas não percebem é que a maioria desses que viajam estão desequilibrados em conexão com essas dimensões. Então, né, isso vai ser patente no futuro. Não vai ser eu que vou dizer o que eu vejo e o que eu não vejo. Vai ser uma tecnologia sensível que vai perceber isso. E essa evolução vai ser gradual. Primeiro, vão ser tecnologias que detectam a nossa energia. Depois, as outras dimensões. Tudo de forma gradual. E vai ser por acidente, viu? Porque os celulares, as outras tecnologias estão cada vez mais sutil vai chegar uma hora que vai esbarrar. Opa, e essa informação de onde que vem? Exato. Kelinha, pra gente encerrar aí, já estamos indo quase 57 minutos, eu queria ler o final, que eu não li, lá do capítulo da razão, para terminar e já fazer uma prece, que vai ficar bem interessante. O seguinte, ele diz o seguinte: é necessário ressaltar que as gerações anteriores são o resultado de outras gerações mais distantes. Então, cabe aos adultos da Terra dirigirem com sabedoria os potenciais existentes na geração atual. Potenciais não dirigidos não florescem ou deixam de ser positivos. Então que jovens, crianças, adultos e idosos unam-se na construção da nova terra. Então, como oração final, que todos nós, de todas as gerações, possamos nos unir e saber que o mundo regenerado mesmo é um mundo de união, onde não há separação, onde não vamos criar barreiras, onde vamos aceitar uns aos outros e vamos nos reconhecer como uma grande família humana. E que esta família está próxima, na visão nossa, já está florescendo, já está acontecendo, porque este é o nosso futuro. É nos reconhecer como uma grande família cósmica, porque somos seres cósmicos. E nós vamos nos reconhecer assim como filhos do mesmo Pai, não só nós, mas com respeito também ao meio ambiente, aos animais, à natureza. Vamos perceber que somos integrados e fazemos parte deste organismo que é o cosmos, esta unidade em que cada peça dele faz falta, cada peça é importante. Cada um de nós compõe esse quebra-cabeça do universo e é importante. Todos fazem a diferença onde estão inseridos, são necessários, por mais que não percebam. Que todos nós possamos perceber esta realidade todos os dias e poder despertar nos nossos irmãos esta irmandade cósmica. Que sejamos abençoados neste dia. Que assim seja, Kelinha. Que assim seja. Olha, o recadinho final que eu tenho é justamente isso. Nós somos a humanidade. Então que não exista racismo, nem machismo, nem feminismo. Porque se os homens estão contra as mulheres contra os homens, ou os mais velhos desfazem os jovens, né? Então nós precisamos derrubar essas barreiras, né? Os nossos idosos representam a experiência e o passado. Os nossos jovens representam o futuro e a inovação.
Então, que nós possamos unir as nossas mãos, a ciência, a filosofia, a religião, e que possamos derrubar essa heresia da separatividade, né? Que a gente possa realmente se tornar uma coisa só e que nós possamos quebrar essas barreiras. Não importa a raça, não importa, né, a posição social, não importa se a gente faz parte da parte feminina ou masculina, nós precisamos nos integrar para que a nossa humanidade floresça e deixe de ser esse sofrimento que a gente está vivendo aqui, para que o sofrimento diminua, porque vai ser uma coisa gradual, né? Não existem saltos, que a gente possa ir diminuindo o sofrimento até que ele deixe de existir, que assim seja. Que assim seja, Kelinha. Muito obrigado por todos que ouviram, que participaram, que puderam ouvir e estar juntos aí nesse bate-papo. Um abraço, Kelinha. Até a próxima, queridinha. Tchau, tchau. Tchau.